Olha, além dos problemas todos que o desgoverno tem com as denúncias de corrupção, essa última denúncia da Covaxin colocou o Bolsonaro entre a cruz e a espada. Por quê? Porque começou uma guerra entre o Arthur Lira e o Ricardo Barros. Inclusive, o Luiz Miranda, na entrevista que ele deu para o Antagonista, que eu comentei aqui ontem, ele falou uma coisa, ele falou, olha, eu avisei para o Arthur Lira antes de eu tornar essa denúncia pública, e ele deu ok. Quer dizer, o Arthur Lira sabia. E eu até comentei isso aqui um pouco, só que o que começa a aparecer agora é o seguinte, coisa que eu não tinha comentado, há uma guerra do Arthur Lira com o Ricardo Barros e o Bolsonaro está no meio dessa guerra. Por isso que o Bolsonaro está com medo de comentar, ele não sabe de qual lado fica e quanto mais tempo ele ficar no meio da guerra, pior para ele. Então, em algum momento, nessa semana ou na outra, quanto mais demorar, pior para ele, ele vai ser obrigado a tomar posição a favor ou contra o Ricardo Barros. E aí o Bolsonaro vai selar o seu destino. Oh, a coisa tá bem difícil para ele. Eu imagino que o Bolsonaro não tá dormindo direito. Hoje o Bolsonaro deu uma coletiva lá no Cercadinho e foi a primeira vez em meses que ele transmitiu ao vivo, em live, a coletiva dele no Cercadinho. Não é nem uma coletiva, é o Bolsonaro falando com parte do gado dele ali. E aí, falou mais abobrinha, só que o Bolsonaro, quanto mais ele fala, mais ele vai se incriminando. E hoje ele se incriminou de novo. Eu vou contar isso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você é fora Bolsonaro? Então, ó, eu também sou, eu também quero ver a casa cair. Então, embaixo do vídeo aqui, inscreva-se no canal. Aí você tá ajudando a oposição ao Bolsonaro, está ajudando a gente a fazer número. Quanto mais número na oposição ao Bolsonaro, mais força a gente tem para eliminar esse diabo. E ó, a gente tá fazendo oposição a ele também nas ruas. Isso aqui foi essa semana, semana passada, em Florianópolis, nosso carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele foi contra a vacina, denunciando que ele gastou dinheiro em cloroquina, denunciando a mansão do Flávio, os crimes dele, que o desastre econômico é culpa do Bolsonaro, porque não teríamos tantas mortes, tantos casos se ele tivesse investido em vacina. Tudo isso nas ruas. A gente rodou em várias cidades semana passada, a nossa meta é sempre 10 cidades no mínimo por semana. Se a gente conseguir 12, 13, 15, ótimo, mas 10 é a meta e a gente está mantendo há várias semanas. E dia 3 estaremos também em mais de 10 cidades, sempre denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e deixa as minhas outras redes sociais. Ao você seguindo nas redes, seguindo e inscrevendo aqui no YouTube, você está ajudando a oposição já, mas quem quiser ajudar tem as outras maneiras. Agora, quem quiser ajudar mais ainda, agora vamos falar sobre Arthur Lira, Ricardo Barros e a entrevista hoje do Bolsonaro no Cercadinho, onde ele se entregou um pouquinho mais. Por quê? Começaram a falar sobre o caso Covaxin, aí o Bolsonaro foi lá e falou, olha, eu não tenho como saber tudo que acontece em todos os ministérios. Se aconteceu, aconteceu, mas a culpa não é minha, eu não tenho como saber. Foi mais ou menos essa a fala do Bolsonaro. Só que tem um problema. Quando ele fala isso, ele se incrimina. Por quê? Porque ele tinha como saber, ele foi avisado. O problema não é o Bolsonaro saber ou deixar de saber, é que ele foi avisado e não fez nada. Pior, ele foi avisado e ele sabia quem era. Logo que ele foi avisado, ele falou, é coisa do Ricardo Barros. Óbvio que o Bolsonaro está envolvido junto, mas ele deixou transparecer ao Luiz Miranda que era coisa do Ricardo Barros. E aí, segundo o Luiz Miranda falou hoje, em entrevista à Folha, o Bolsonaro teria dito, é coisa, mais uma desse cara, já não aguento mais. Quer dizer, mais uma, tem outras do Ricardo Barros que o Bolsonaro sabe e nós não sabemos. Essa é a que o irmão do Luiz Miranda denunciou, porque ele é funcionário de carreira do Ministério da Saúde. Agora, quantas outras do Ricardo Barros, talvez em outros ministérios, ou até no Ministério da Saúde, nós não sabemos, porque o Bolsonaro sabe, porque o Bolsonaro não denunciou. E aí, o cara que fala que eu sou contra a corrupção, ele fica num governo que todo mundo faz o que quer, e a mensagem que ele deixa para os corruptos é, faça o que quiser, eu não denuncio na Polícia Federal. Nem quando sou avisado, nem quando vaza para um deputado da base, eu não denuncio. Prefiro ter ali um homem-bomba circulando em volta do que denunciar a corrupção de vocês, amigos. É isso, é essa mensagem que o Bolsonaro deixa para o Centrão. Só que tem um problema. O Ricardo Barros, ele não é do grupo do Centrão. O Centrão tem vários grupos. Eu lembro que o Centrão era muito unido. O Centrão é outro que também rachou, né? Todo mundo, exceto a esquerda, todos os outros campos políticos estão rachados comparados com 2018. É por isso que quando alguém faz uma análise de 2022 e tenta usar 2018 como base, tá errado, essa pessoa vai errar. Por quê? O Centrão é outro, é chamado de Centrão, mas sabemos que são partidos de direita e de centro-direita, né? Não tem nada de centro ali não. No máximo uma centro-direita em alguns dos partidos, tá? O Centrão era muito coeso em 2018, em 2016 eles estavam coesos. O grupo do Ricardo Maia, do Rodrigo Maia,
estava junto com o grupo do Lira, que estava junto com o grupo do Ricardo Barros, que ele era do MDB e ele era muito mais associado ao Michel Temer, aquele pessoal do Temer. Esses grupos estavam todos juntos, até o grupo do Cunha, o grupo daqueles que estão perto do Renan Calheiros, mas que o Renan Calheiros nem faz tão parte, estavam todos juntos, todos unidos contra a esquerda, tá? Aí começou 2018, começou 2019, começou o governo Bolsonaro. Aí eles tiveram que governar. O que aconteceu? O governo Bolsonaro sempre fazendo na base não do toma lá da cá, mas na base da agressividade, na base do confronto. O Centrão não é de confronto. Alguns foram pro lado do Bolsonaro, outros não. Aí ficou aquele racha. Aí teve o grupo do Rodrigo Maia que foi minguando. O Rodrigo Maia perdeu a eleição. E aí tem o grupo do Arthur Lira. Só que o grupo do Arthur Lira não é tão grande como era o grupo do Rodrigo Maia quando ele ganhou a eleição para a presidência da Câmara em 2019, por exemplo. Não é. É um grupo que racha. E tá rachado. Eu vou te dar um exemplo. O Arthur Lira, assim como o Bolsonaro, ele quer o voto impresso. Eles querem o voto impresso na próxima eleição. O Ciro Nogueira, que tá com o Bolsonaro, ele foi um dos signatários numa reunião entre 11 partidos, veja bem, 11 partidos que são do Centrão, não são da esquerda. Não tinha ali PT, PCdoB, não estavam nessa reunião. 11 partidos do Centrão decidiram, eles tomaram posição contra o voto impresso. Quer dizer, uma derrota muito grande do Arthur Lira e do Bolsonaro. Do Bolsonaro, derrota assim, monumental. Inclusive o Partido Progressista, que o Bolsonaro está dando ministério para eles, está dando tudo pro Arthur Lira, está dando tudo pro Ciro Nogueira, está deixando o Ricardo Barros, que é do Partido Progressista agora, fazer a corrupção do jeito que ele bem entender. Quer dizer, o Bolsonaro está entregando tudo, mesmo assim o partido fechou posição contra o voto impresso. É uma derrota muito grande do Bolsonaro, porque sem o voto impresso, ele não consegue fazer a estratégia do Trump. A estratégia do Bolsonaro para 2022, e é por isso que eu fico muito irritado quando eu vejo jornalista da grande mídia, tem uma lá, a Oyama lá do UOL, meu Deus do céu, que nojo de ler aquela mulher escrever, falando, olha, por que a esquerda está boicotando esse debate? É um debate válido. Todo mundo sabe, a não ser quem estava em Marte no começo desse ano, todo mundo sabe que o Bolsonaro quer o voto impresso, para quê? Para ele pegar algumas cédulas falsas, começar a fotografar falando que eram verdadeiras. Eu nem tô falando de fraude da eleição, que aí seria mais ainda, mas ele pega as cédulas que são idênticas às originais, joga no lixo, começa a tirar foto daqui e fala, estão jogando no lixo os votos pro mito, olha aqui, aí, vão gravar vídeo, eu já sei como vai ser, vão gravar vídeo com papel assim, um monte de cédula, tudo falso, que eles mesmos imprimiram, dizendo, olha aqui os votos pro Bolsonaro aqui, estão jogando no lixo, estão fraudando as urnas, o Bolsonaro é quem ganhou. Aí quando sai o resultado, não interessa se o voto impresso vai dar o mesmo resultado do voto eletrônico. O Bolsonaro vai falar, não, jogaram meus votos no lixo, esses votos aí contabilizados são votos falsos. Pronto! Aí ele cria o caos que ele quer para dar o golpe. Essa é a estratégia do Bolsonaro. O Centrão acabou com essa estratégia faz 3 dias, foi sexta, sábado. Pronto, acabou, já era. Voto impresso, esqueça esse debate. O Bolsonaro vai ficar tentando requentar o debate, não passa na Câmara. No Senado já estava praticamente impossível, na Câmara agora não passa mais. Quer dizer, o Bolsonaro teve outra derrota, o Centrão impôs uma derrota ao Bolsonaro. Sabe o que é isso? É o Centrão falando, Bolsonaro, você está muito, muito vulnerável e a gente está te impondo uma derrota, a gente quer mais. Muito, muito mais. Aí, já tem assessores do Bolsonaro dizendo, a solução para que o Arthur Lira fique feliz, para que o Ricardo Barros não fique também muito ruim, é uma reforma ministerial. A gente consegue dar cargo para todo mundo, vai ficar todo mundo feliz, e aí você consegue se manter, Bolsonaro. Tem um problema. O Collor fez uma reforma ministerial 3, 4 meses antes dele cair. Ele colocou, na época não existia o Centrão, mas ele colocou todos os líderes, os mais famosos, colocava um em cada ministério, fez uma baita de uma reforma e tal, aí depois veio a delação lá do Fiat Elba. Pronto, aí ferrou, acabou. Aí pronto, foi o estopim e mesmo com todo mundo nos ministérios, foram saindo um a um, foram todos pulando do barco do Collor e ele afundou. O Bolsonaro, a mesma coisa, estão propondo reforma ministerial, agora ele vai ter que mediar uma briga do Arthur Lira. O Arthur Lira viu agora a oportunidade de acabar com o Ricardo Barros. Mais do que isso, deixar o Bolsonaro mais vulnerável ainda. Olha como o Centrão age com o presidente. Eles querem o Bolsonaro mais frágil ainda. Se precisar colocar um pouquinho de gasolina na fogueira, eles colocam. Por quê? Quanto mais queimado tiver o Bolsonaro, mais o Bolsonaro vai dar para eles. E aí eles vão fazendo aquela matemática mental. Quanto eu consigo ganhar nesses próximos meses, ou talvez um ano de governo Bolsonaro, ou vai que vá até 2022, mas quanto eu consigo ganhar com isso,
e quanto eu perco de cacife eleitoral por apoiar um cara tão impopular. Essa é a conta que o pessoal do Centrão está fazendo e a conta vai ficando cada vez pior para o Bolsonaro porque vai ter mais denúncia. A CPI vai chegar na compra da vacina da CanSino. Muita gente não sabe, mas o laboratório já acabou, quebrou o contrato com a Belcher Farmacêutica, que é a empresa cujos donos, foi um dos que mais estava empurrando a proposta do Wizard e do Luciano Hang, o velho da van, de comprar vacina, e o outro é filho de um velho conhecido do Ricardo Barros, que é um rapaz chamado Chiquinho Ribeiro, que a esposa do Ricardo Barros, quando foi governadora, deu para ele cargo de presidência da Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná. Olha, é uma presidência boa de ter para o pessoal lá do Centrão. E quando ele foi prefeito de Maringá, o Ricardo Barros, ele mesmo deu para esse amigo dele a presidência da Companhia como é que faz obras de calçada, de tudo, quer dizer, a urbanização de Maringá, quer dizer, é um amigo de longa data, de décadas, da família Barros, que é dono da empresa que intermediava o negócio com a CanSino. CanSino já cancelou o negócio com a Belcher Farmacêutica. Se o Brasil quiser comprar agora, só diretamente com os chineses. Para você ver, tinha coisa errada, não tinha? Porque se não tivesse, a CanSino ia falar logo no começo, peraí, a gente não trabalha com intermediário, só trabalha direto com o governo, como todas as outras farmacêuticas fazem. Só a CanSino que não, e a farmacêutica indiana. E eu expliquei aqui no vídeo passado por quê. Quem prestou atenção é por quê? Porque essas farmacêuticas sabem que alguns governos são corruptos. Pô, olha, você acha que o Brasil é corrupto? Eu morei na República Dominicana. Pensa num lugar onde o governo é muito corrupto. Mas assim, não só o governo, em todas as esferas da sociedade você vê corrupção num nível que você não vê no Brasil. É muito mais. Agora imagina país país pobre asiático, aqueles países pobres da África, tudo mais, eles são obrigados, eles vão ter que comprar vacina. Aí essas farmacêuticas chegam lá e nenhum governo vai falar, eu vou negociar diretamente com você o preço normal da vacina. Não, eles sempre abrem uma offshore, uma empresa de fachada em algum lugar, fala que a vacina custou 15, mas na verdade custou 2, 3, e aí é 2 ou 3 para a farmacêutica, o resto a farmacêutica sabe que é dinheiro para o pessoal do país lá repartir, que é dinheiro roubado. O Brasil entrou nessa. Aí você vai para quem essas farmacêuticas estão vendendo remédio, e você vai ver só o paizinho ali do fim do mundo, país muito corrupto. E Brasil, é isso. E aí, como eles vendem para o Brasil, eles podem falar para os outros países um pouco mais respeitáveis, a gente está vendendo para um país aqui, talvez vocês queiram comprar direto com a gente. Aí eles vendem algumas vacinas, conseguem. É assim que funciona a máfia. E a máfia, quem tá, assim, no centro dela é Jair Bolsonaro e Ricardo Barros. E vão investigar. Quarta-feira tem depoimento do Carlos Wizard. Chegou no Brasil, já entregou o passaporte. Vai chegar no Carlos Wizard, vai chegar no velho da van e vai chegar em muitos militares da ativa. Você vai ver como tem muito militar que estava lucrando com a morte do povo brasileiro. Eu sempre falo aqui, os militares nunca serviram para guerra nenhuma. A gente não tem guerra há mais de 100 anos. E a gente aqui pagando para dezenas de milhares de brasileiros fazerem treinamento na Amazônia para nada. Estão super treinados para nada. Tipo o Real Madrid, imagina um Real Madrid que tem os melhores treinamentos de futebol, mas nunca jogou nenhum jogo amistoso. É isso. Esse é o exército brasileiro. As próximas guerras serão todas com hackers, com drones, com robôs, com o que quer que você imagine, menos com centenas de milhares de tropas humanas. Isso não vai ter nas próximas guerras. É hora de desinvestimento no exército. A única guerra que tivemos nos últimos 102 anos foi contra a Covid. E aí vieram vários militares ativos, um general que ajudou como ministro a matar mais de 300 mil pessoas e vários que estavam roubando dinheiro das vacinas que o povo mais precisava. É isso. É resumo do Brasil 2021. Quem quer ver a casa cair, já falei, se inscreve no canal, curte o vídeo e eu vou mostrar aqui o carro de som em Florianópolis. Dá pra ver que é alto, né? O carro tá lá no fim do mundo, você nem vê mais o carro e dá pra escutar a música perfeitamente ainda. O pessoal lá na caixa ficou tudo olhando, o que é aquilo? Então, o carro parou. Tem um outro vídeo que mostra o carro parou em frente à agência da Caixa. Toda agência da Caixa, agência bancária que a gente vê, a gente sempre fala pro pessoal dos carros, para perto da agência, tem uma aglomeração, para ali perto. O pessoal tem que escutar, isso é importante. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro, você já está ajudando muito. Clica ali, é R$3.
ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes sociais para você também seguir. Falou!